Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Esta semana era praticamente inevitável evitarmos o tema das eleições russas. Vladimir Putin foi novamente eleito presidente da Rússia, com uma votação muito elevada, quase 77% dos votos, com a participação elevada no ato eleitoral. É evidente que no caminho para esta nova reeleição houve a eliminação de muitos dos seus opositores, nomeadamente o principal opositor não pôde concorrer, houve acusações de fraudes, sobretudo porque ele pretendia ter um grande grau de participação e, portanto, há quem diga que houve eleitores que votaram mais que uma vez, mas é indubitável que Putin é a grande figura da Rússia e a Rússia hoje revê-se muito no seu presidente. Sendo que, com a idade que tem, especula-se se poderá ser ou não este o seu último mandato. Recorde-se que ele começou por ter cumprir 2 mandatos, depois inventou uma forma de passar pelo governo como primeiro-ministro e ter um presidente que lhe ocupou o lugar para ele poder regressar à presidência. A Rússia atual é muito obra deste homem. Este homem que também tem um peso cada vez maior na política mundial. Jaime Gama, o que é o putinismo? Como é que nós podemos definir o putinismo nos dias que correm? Bom, é um tipo de liderança, porventura com algum grau de ajustamento à sociedade e à cultura política da Rússia, em que tudo o que foi a queda do sistema soviético e os desajustamentos resultantes dessa queda e da forma como ela foi gerida acabam por ter em Putin um corretor. Putin está um pouco para o fim do sovietismo como Napoleão na Revolução Francesa. É uma reação conservadora que não quer reproduzir o que estava antes, mas que quer recuperar a estabilidade possível. E os 2 grandes atrativos de Putin nesta eleição, que é uma eleição obviamente condicionada, porque a força de pressão da administração, dos grupos económicos que apoiam Putin, o controle da comunicação social, fazem da vida política russa um caso especial, mas a verdade é que o apelo, em primeiro lugar, a uma certa estabilidade que foi criada por Putin, a uma certa estabilidade também na economia, visto que os índices económicos da Rússia, a Rússia tem crescido economicamente, a Rússia tem um desemprego na casa dos 5%, a Rússia tem uma balança de transações correntes com o exterior superavitária, a dívida da Rússia anda à volta dos 30% do PIB, o déficit orçamental é de 1%, portanto há uma relativa estabilização. As trocas comerciais com o exterior fazem com que a Rússia mantenha ainda um elevadíssimo perfil de exportações na área do petróleo e das matérias-primas, mas a Rússia tem uma balança comercial superavitária e isso também pode ter algum significado. Portanto, a primeira grande referência é uma referência de estabilidade e de reunificação daquilo que é possível reunificar no país. Daí a razão pela qual Putin tem significativo apoio entre os jovens. Depois, é o argumento patriótico. A Rússia foi a Rússia foi a União Soviética, a Rússia desintegrou-se na desintegração da União Soviética, mas agora a Rússia pode começar a renascer. Somos um player forte na vida internacional. E aí, Putin orquestra bem o que é para o Ocidente visto muito negativamente, mas para a Rússia visto positivamente, que é a chamada reunificação da Crimeia. As eleições decorrem precisamente no 4º aniversário dessa reunificação
E isso é um argumento forte do ponto de vista interno. Depois também a capacidade de realizar operações militares de projeção de forças, como a operação na Síria, e também o que é a recuperação de programas na área militar, na área da defesa, com a correção daquilo que era o desmantelamento das Forças Armadas ex-soviéticas durante o primeiro período da transição. Portanto, há aí um certo renascimento. A Rússia tem um orçamento de defesa que é dos mais elevados em relação ao PIB. Mas o orçamento de defesa da Rússia é um orçamento inferior bastante ao da China, 3 vezes, e é 8 vezes inferior ao dos Estados Unidos, o que também nos pode dar aqui uma ideia do que é que tudo isso vale e significa. E não há dúvida que Putin usou... Se considerarmos a comparação com a Europa, os orçamentos dos países europeus próximos têm uma força... Sim, mas isso não é por culpa da Rússia. Eu sei, por culpa da responsabilidade daqueles que estão muito fiados no orçamento americano para cobrir a sua defesa. Mas isto para dar a ideia de que a Rússia, com Putin, tem alguma estabilização e reganhou alguma confiança em si própria. As Forças Armadas passaram a ser mais visíveis, o patriotismo ganhou com algumas destas gesticulações. É certo que a economia russa é uma economia... A Rússia é, salvo erro, a 19ª economia do mundo. A Rússia é uma economia mais pequena Portanto, que a espanhola. É uma economia que está, sem dúvida, do que a China e Sim, em relação aos Estados Unidos. Claro. Mas é uma economia que está atrás da Coreia do Sul, atrás da Itália, atrás da Índia. Portanto, em volume. O que não quer dizer até em natureza qualitativa do que ela é capaz de produzir. Portanto, há aí esse grande atraso. Basicamente, a economia russa exporta bens básicos, não é? Sim, Portanto, sim, petróleo, gás. Não está inserida no mercado internacional não exporta de forma um telemóvel, competitiva. um carro, Não tem bens transacionáveis. E armamento. Armamento exporta. É um exportador sólido de armamento. E isso tem também alguma vantagem para a Rússia na articulação da sua relação com o exterior. Portanto, Putin é alguém... Ele foi escolhido para primeiro-ministro por Yeltsin. Vinha dos serviços de informação, era alguém que tinha vivido na Alemanha, com algum conhecimento por aquilo que era o maior progresso no Ocidente e o atraso soviético, e, portanto, com uma motivação também de modernização. Aliou uma motivação de poder e de recuperação de um lugar para a Rússia na comunidade internacional que é exibido internamente como uma glória patriótica para a opinião pública russa, que não é uma opinião pública com grande tradição de criticismo liberal, de autoflagelação, é uma opinião pública muito motivada pela mentalidade da ortodoxia, pela mentalidade da glória do todo, por uma visão espiritual do que é a grande Rússia e onde argumentos desses têm força e valimento. Mas, além disso, há digamos, quase que diria na coreografia do Putin, elementos de política bastante contemporâneos. Por um lado, ele é das figuras que explora a imagem do homem forte e o faz não apenas como líder forte, mas até como o homem forte, quer dizer, o homem que se exibe fisicamente forte, o macho alfa, tira fotografias em tronco nu, toma banho gelado, faz uma série de... Faz desporto, portanto,
toda essa preocupação, uma coisa que, por exemplo, Era o líder mussoliniana também, o líder, Mussolini que foi quem começou um bocado com isso. O líder da Coreia do Norte procura fazer o mesmo, não tem físico para isso. Não tem físico para isso, mas físico aparece para assim isso, no alto das montanhas, é um bocado como tendo patético, trepado à mais elevada da montanha, mas com o seu sobretudo impecável. Que o levou às costas. Com aquele físico deve ter sido. Pois. Essa imagem de homem forte que encontramos outras na Turquia, em alguns países do leste da Europa, muito integrados na União Europeia, como é o caso talvez mais típico da Hungria. Sim. Que peso pode ter nos dias de hoje e numa política menos ideológica do que foi a política do passado? Pois, eu não sei até que ponto é menos ideológica, porque, por exemplo, no Putin há 2 pontos digamos, na ideologia do Putin que são também interessantes e importantes, que é, por um lado, a questão da aliança com a Igreja Ortodoxa Russa, que é um ponto muito interessante e importante. Quer dizer, não há dúvida que o Putin explora bem isso, e a Igreja Ortodoxa Russa também. Não há dúvida que a Igreja Ortodoxa Russa, desde 91 até hoje, praticamente dobrou o número de russos que se declaram cristãos ortodoxos, que eram cerca de 30% no princípio dos anos 90, agora são cerca de 70%. Digamos, sim, também podia formalmente ser. Era um Estado ateu, não podia é? Ser, a coisa sim, mudou, não é? Mas quer dizer, de qualquer maneira mudou, mas também é importante. Sim, mas por exemplo, é curioso que é? alguns Estados da Europa de Leste mantêm um grau de ateísmo muito elevado. Ainda agora, se um relatório, o país como a juventude tem menos fé, ou digamos, tem menos jovens que declaram religiosos, é a República Checa, em toda a União Europeia. Então é um país do leste da Europa, mas com... Mas na Rússia... Exceto aquele país que é em que a religião foi uma forma de resistência, que é a Polónia. Mas na Rússia isso é um ponto interessante, e depois o regresso ao patriotismo russo, e com uma característica que o Putin já aludiu algumas vezes, mas que é muito até mais vista, até no momento em que ele, por exemplo, se refere a um pensador e um autor como Ivan Ilyin, que era um imigrado, portanto um russo monárquico e czarista, daqueles que os bolcheviques expulsaram em 21 ou 22, no fim da Guerra Civil. É uma série de intelectuais, coitados, que tiveram imensa sorte, porque os outros não foram expulsos, já ficaram lá e normalmente acabaram bastante pior. Mas houve e este Ivan Ilyin é um tipo muito interessante, porque vem para o Ocidente, ele vive na França, vive na Itália, é um grande admirador na época do Mussolini, e morreu nos anos 50 na Suíça, e ele diz exatamente uma coisa que depois, as tais profecias históricas, mas que às vezes acertam. Ele diz que a União Soviética vai acabar num dado momento na Rússia, mas que é que precisa a Rússia ter cuidado e não, na alternativa, não importar os valores da democracia liberal ocidental, que são contrários à gênese da alma russa, etc. E o Putin faz referências a este, num discurso qualquer de 2014, faz muitas referências a este Ivan Ilyin como, enfim, um dos seus inspiradores. Portanto, isso aí também funciona. Depois, eu penso que estamos, de facto, numa época daquilo a que o Spengler, nas últimas páginas dos anos decisivos, publicadas em 23 em Munique, chamava os novos Césares, porque de facto estes personagens que estão à frente, sobretudo, das grandes potências, a começar, enfim, da China e pelos Estados Unidos, o Xi Jinping, o próprio Donald Trump, o Putin... Mas os regimes são muito diferentes. Os regimes são muito diferentes, mas Xi Jinping e o Putin podem ser homens fortes, mas a figura, sem contrapesos, não, e nos Estados Unidos não. E o Trump tem passado a vida a tropeçar nos contrapesos. Mas o que é aqui interessante é que a figura, esta ideia de figura forte, não é? Mesmo surgindo num sistema, enfim, num sistema constitucional e democrático, cheio exatamente de controles e de balanços e de pesos, é muito interessante, porque é um tipo de figura que se está a afirmar muito e que eu acho que se afirma por contraste com aquilo que também, de certo modo, é uma constante hoje em dia, justa ou injusta, não interessa, nos casos será justa, noutros será injusta, que é, de facto, o desprestígio praticamente global das classes políticas, sobretudo parlamentares, dos quadros médios políticos, não é? Há uma perda progressiva
de prestígio, enfim, o que valem as sondagens, valem o que valem. Mas nas coisas da opinião vê-se por um lado essa queda e paralelamente a subida deste tipo de figuras de referência, não é? Quer em regimes, chamemos-lhe assim, autoritários, quer em alguns, como é o caso da China, mesmo regimes de partido único, não é? Mas também, onde havia, apesar de tudo, um certo coletivo, não é? Porque estes regimes de partido único, normalmente o poder era o partido, não é? E era um coletivo. Enfim, E agora está-se a sair desse coletivo, não é? E está-se a passar outra vez muito para a questão da figura, das tais figuras que o Spengler chamava os novos cérebros, opondo-os a uma coisa que também hoje está, digamos que é um bocadinho alternativa, que era o tal poder do dinheiro anónimo, não é? O tal poder do capital que circula e que funciona e que vai e que vem, que ninguém sabe muito bem a quem pertence e que também é hoje, de facto, uma constante. E, portanto, eu penso que a gente chama-lhe a globalização, mas que é um bocadinho esses poderes mais ou menos misteriosos, não é, do capital, e que, portanto, essas figuras aparecem normalmente como sendo os referenciais da oposição. Às vezes estão feitas, até podem inclusive estar feitas com e não serem de facto isso, mas há uma percepção hoje desse tipo de... E curiosamente está-se a dar até mais no chamado hemisfério norte e já muito no ocidente e até muito, enfim, na Europa e quando se quer barrar um tipo de figuras dessas também se recorre a outras, que é o caso francês, não é? No fundo, o Macron foi para fazer a barreira a Marine Le Pen, no fundo ele queria estar ali para isso. Isso foi ele que esteve, quer dizer, portanto, esse referencial outra vez da política, portanto, que é uma política outra vez muito personalizada, uma desconfiança muito grande dos coletivos, das assembleias, a ideia de que há aí... De alguma forma a política sempre foi muito personalizada. Que há uma forma... Sim, mas... Nós sim, nos anos 60, 50 na Europa foi, com os de Gaulle, com o Adenauer, com essas o próprio Churchill, com essas figuras. O Thatcher e o Reagan nos anos 80. Mas estamos de qualquer maneira numa época... Eu acho que nunca se viu, por exemplo, essa ideia do desprestígio das classes políticas. É muito forte hoje, não é? Das classes políticas, é muito forte e, portanto, esta ideia de figuras que jogam um bocadinho nessa, mesmo dentro dos respectivos quadros constitucionais, claro que é evidente nos sistemas mais autoritários é mais fácil e mais normal, mas mesmo nos sistemas democráticos e constitucionais, como é o caso dos Estados Unidos, essa ideia de uma figura que, por sua vez, suscita grandes sentimentos contraditórios de adesão ou de ódio e coisa, é muito interessante, é uma personificação forte das políticas por figuras, não é? Voltando mais à Rússia e ao Putin, quando o Putin chegou à Rússia, além de encontrar um país que tinha passado por sucessivas crises económicas, por um empobrecimento brutal, por uma desagregação da sociedade que inclusive se refletia numa baixa rapidíssima da esperança de vida, muito por via do alcoolismo e outros fenómenos desse tipo, era um país que parecia poder desmoronar-se, porque tinha, só para citar duas situações, tinha por um lado a ameaça de secessão de mais Estados, como por exemplo o caso da Chechênia e de movimentos islâmicos, e tinha umas forças armadas que tinham sido o orgulho da União Soviética, mas que uma das primeiras crises que ele enfrentou foi o fundamento do Kursk, do grande submarino, portanto, com todo... inclusive na altura com a pouca sensibilidade política que ele ainda teve para a reação, porque levou muito tempo a perceber a dimensão daquele desastre. Hoje parece uma Rússia que já não, que está a olhar para fora. Há neste momento uma série no Netflix, passa publicidade, que imagina, não sei se ela já está em Portugal, se não, no nosso, mas que imagina uma Noruega de uma forma submetida à Rússia. Portanto,
Ia com a Rússia a tomar conta dos recursos naturais e não sei o quê. É uma ficção em torno de uma... Não é uma ocupação... Sim, é uma desestabilização indireta é uma destruição e um indireta, telecontrole. é uma coisa telecontrole, a futurista. eleição de uma espécie de primeiro-ministro, ou de uma presidente, não sei, marioneta, uma situação desse género. Nós olhamos para Putin, olhamos para aquilo que é a geografia da Rússia, preciso também sempre recordarmos disso, o facto, por exemplo, eles terem bloqueios nas saídas para o mar, e por isso sempre terem esse drama, depois terem aquela percepção da necessidade de uma grande profundidade estratégica do terreno, porque foi isso que sempre os salvou. Até que ponto é que Putin vai continuar a olhar para a reconstituição, de alguma forma, daquilo que eram já a União Soviética ou mesmo o Império Soviético, porque isso é impossível, mas uma área de influência mais consolidada, ou poderá dedicar este mandato àquilo que no fundo ele prometeu e nunca fez, que foi olhar mais para dentro para o país e para os seus problemas económicos, para os seus problemas de infraestruturas, para o seu atraso estrutural em muitos domínios. Bom, ele já teve um discurso pós-eleitoral. E o discurso pós-eleitoral vai precisamente no sentido daquilo que diz, porque as duas mensagens que ele quis transmitir, tendo vencido as eleições como candidato independente, não do Partido Rússia Unida, foram as seguintes. Primeiro, agora é o momento de me dedicar... É um candidato independente do partido. O partido é uma criação. É uma criação dele. Mas houve essa encenação conduzida para cima para uma maior glória do perfil do candidato. Mas a primeira mensagem foi essa. Agora chegou o momento de nos concentrarmos na melhoria das condições de vida do povo russo. Portanto, uma prioridade à área interna. E no domínio externo, apesar de ele ter feito grandes exibições até de armas futuríveis que poriam a Rússia numa relação estratégica quase superioridade com os Estados Unidos, a verdade é que ele veio dizer que é porventura chegada a hora de tentar estabelecer algumas limitações na corrida aos armamentos. E é interessante verificar como essas duas mensagens, a mensagem interna, mas sobretudo a mensagem externa, foram captadas e foram respondidas pela comunidade internacional. Há uma grande discussão analítica de saber quais foram os que felicitaram pelo resultado e quais foram os que desejam felicidades para o mandato. A Alemanha e a França desejaram felicidades para o mandato. Mas o que é interessante verificar é como Trump felicitou a vitória de Putin. Hoje uma felicitou a dos temas vitória do dia de Putin. saber se Mas ele para fez isso garantir contra ou foram o establishment, ou não lendo as instruções das fichas. Bom, mas a verdade é que também se percebe o que Trump quer é encontrar uma janela de oportunidade para poder ter uma cimeira com Putin. E foi interessante verificar como, de certa maneira, essa cimeira foi anunciada depois do telefonema. Portanto, Trump felicitou pelo resultado. E também Juncker, logo a seguir, felicitou pelo resultado, porque seguramente não quer ficar de fora do que percebe que vai ser alguma movimentação nesse domínio. Portanto, agora há uma certa expectativa do que se vai passar, findo este ciclo eleitoral em que os argumentos de antagonismo externo foram muito usados por Putin para efeitos internos. Inclusive a questão inglesa, não é? Sim, sim, a questão inglesa, que não é de excluir que tenha sido uma operação para efeito interno, demonstrando o poder de uma potência que pune os seus defectors e que tem uma mão larga que chega a qualquer dos seus traidores. Aliás, Putin valorizou imenso na campanha eleitoral, num discurso, a noção de que na Rússia há traidores que serão castigados, quando tudo isto estava a decorrer. Portanto, temos aí um cenário interessante
A Inglaterra também reagiu de uma forma pouco habitual no que é o estilo inglês, porque em vez de ter vigilância e em vez de ter informação objetiva, correu para um cenário um pouco de produção retórica e não de argumentação fáctica, no que foi acompanhada para depois ser desacompanhada, porque, no fundo, embora Trump tivesse, e outros países europeus e a União Europeia tivessem acompanhado a posição inglesa, mas logo a seguir ao resultado eleitoral na Rússia, descolaram um pouco da posição inglesa para tentar estabelecer um contacto com Putin. Sim, na posição europeia, apesar de tudo, houve uma coisa relativamente perturbadora para os hábitos europeus, que foi uma declaração que teve, já não sei se não foi provada, que se teve que ser modificada por causa da Grécia. Foi interessante. Que foi a Grécia. Revela que a família ortodoxa. Enfim, e também temos um governo que durante que olhou para. Não nos podemos esquecer o que é que aconteceu durante como a crise, alternativa. não é? Olhou para a Rússia como alternativa à União Europeia. Não é? Sim, sim. A Grécia é um país, sem dúvida, europeu e ocidental. Mas há momentos na sua história e nas suas opções políticas em que o olhar para uma capital ortodoxa, forte e poderosa não deixa de fazer algum sentido na sua lógica de inserção no espaço internacional. Bom, a Rússia também tem vindo a construir, isto para responder à segunda ordem de questões que o José Manuel Fernandes colocou, tem vindo a tentar constituir aliados nas suas áreas de confinação regional. Tem tentado trabalhar com a China num misto de receio e de vantagem. Tem vindo a trabalhar com o Irão, tem vindo a trabalhar com a Turquia. E em alguns dos países da sua própria fronteira ao Ocidente, como, por exemplo, a Bulgária, como, por exemplo, a própria Hungria, a Eslováquia, começam a surgir vozes, inclusive no campo das forças populistas, que defendem uma relação com a Rússia, quem diria, e quem esperaria desse tipo de correntes políticas. Portanto, há... Aliás, isso parece ser mesmo um ponto... que eu diria comum, não é? Porque se nós olharmos para algumas... Itália, por exemplo. Para a Itália, em que temos uma... Quer o Savini, quer o Berlusconi são muito próximos do Putin. Temos a França com a Marine Le Pen, temos na Checoslováquia também, na República Checa, também o presidente eleito com uma... Aliás, a Rússia tem, ou que todos nós sabemos, por via de um lançamento seu no domínio do digital, tem também conseguido produzir vários blogs e vários inserts digitais com mensagens muito interessantes que, em regra, são calibradas nos países ocidentais para consolidar e ganhar públicos que criem dissidência no campo da NATO, no campo da União Europeia e onde possam vislumbrar a hipótese de aquisição de aliados, ou de neutros, ou de menos alinhados com os seus detratores, o que revela, digamos, uma capacidade de gestão da relação internacional que, se não é económica, tem uma componente militar não muito pujante, mas forte, mas sabe recorrer a este instrumento linguístico para usar mensagens ideológicas. Sim, até porque, vamos lá ver, há posições do Putin e em certos aspectos, por exemplo, de conservadorismo social e de costumes, que são bastante mais ortodoxas do que a maior parte das outras direitas europeias ocidentais liberais. E, portanto, isso aí também é uma forma de atrato, mesmo nos conservadores americanos. Por exemplo, o Pat Buchanan tem muita coisa no Takimag. O Pat Buchanan tem uma série de artigos exatamente dizendo que a Rússia, no fundo, é onde se podem reconhecer exatamente valores de família, de pátria, etc., que é muito mais
que no Mas o comércio Pat livre... Buchanan já não representa ninguém. Hoje em dia. Hoje representam muito. Representa, quer dizer, o Trump tem o voto das pessoas que o Pat Buchanan... Portanto, Pat Buchanan não é, Mas o Trump não é autónomo. não é propriamente Mas um modelo de comportamento conservador. Pensamento... Não, mas é muito curioso, porque o Trump... Aliás, estou até num livro que agora vou republicar, mas fiz um update. Eu acho que há um fenómeno aqui muito interessante. Quer o Trump, quer o Berlusconi, que pelas suas vidas pessoais, etc., não teriam nada a ver exatamente com esses modelos conservadores, mas são votados pelos conservadores. Porque os eleitorados também passaram a ser, nesse sentido, muito pós-modernos. E querem muito mais saber daquilo que os líderes políticos dizem, não é? Do que daquilo que eles fazem depois, de como se comportam. Isso é uma dissociação muito interessante, que só isso explica, por exemplo, os evangélicos americanos votassem em massa no Trump. E é muito aquela ideia que nos interessa. Quer dizer, este interessa-nos porque os princípios que ele proclama, embora depois possa falhar, são os nossos princípios. E a outra proclama princípios, até talvez vivendo mais de acordo connosco, mas proclama princípios contrários aos nossos. Isso, por acaso, é uma coisa que eu acho que é muito importante para se perceber alguns dos fenómenos que se estão a passar. Quer dizer, nomeadamente foi o caso desses eleitorados conservadores que apoiam pessoas e posições que aqui há. Ora bem, o Putin nisso... Tomam uma letra à proposta eleitoral porque entendem que daí pode derivar uma consolidação legislativa. Exatamente. Na ordem das sociedades. E é isso, por exemplo, a agenda, uma parte da agenda conservadora, lá está, o Trump, por exemplo, apareceu naquelas marchas pela vida, naquelas coisas todas, e faz sempre uma enunciação. Aliás, havia uma defesa, eu acho que já aqui falei. Se bem que ele não fosse, digamos, ele não é o Ted Cruz, não é? Portanto, não, exatamente, ele não é. Mas o Ted Cruz, por exemplo, no seu comportamento privado... Nem sequer o Mike Pence. Estaria muito mais... Exatamente, que estão muito mais próximos da vida. Mas o que é interessante é isso, porque na tradição, quer grega, quer judaico-cristã, e sobretudo, quer dizer, a ideia de se viver de acordo com os seus princípios era uma ideia fortíssima. E estes agora, talvez porque fazem aquela deriva da fragilidade humana e do pecador e não sei o quê, passam aí. Isto é um salto um bocado, mas há uma coisa curiosa que é esta passagem do Steve Bannon pela Europa. Sim, eu vi. Pela Europa. Deu uma grande entrevista ao Vala Hactuel. Ele dá a entender que o bom era ter a sobrinha da Marion, a Marie Le Pen, que porque é a pessoa que é, sendo da Frente Nacional, ou agora Rassemblement Nacional, tem os tais valores. Tem os tais valores, é casada, católica. Exatamente. Que, aliás, agora fez uma viagem triunfal nesses círculos norte-americanos conservadores para fazer a sua Embora o Bannon também tenha estado no Fundo Nacional na coisa, aliás, fizeram-lhe um bocadinho essa pergunta, porque ele esteve no Congresso, e assim como figura e depois deu uma entrevista longa aos Vala Hactuel sobre isso. Mas voltando à questão dessa defesa, há um judeu ortodoxo americano conservador, que tem uma defesa do Trump exatamente comparando-o ao rei David. O rei David que foi um grande pecador, não é? Que fez sobretudo aquela coisa horrível mas uniu as tribos para se livrar para ficar sozinho com a Betsabé, mandou o general Urias para morrer, para a frente de combate, mas ao mesmo tempo nunca deixou de venerar o Senhor e uniu e não sei. Portanto, é muito interessante. Eu acho que essa dissociação é um ponto curioso. Agora, muita dessa gente também acaba por se rever um bocado no Putin, porque o Putin, aparentemente, pelo menos, não é? Não tem essas vidas mais complicadas, ou não teve, não é? É um tipo assim direitinho, como se costuma dizer. Mas especula-se muito sobre a interferência do Putin ou da Rússia em eleições como a eleição americana, como o Brexit e como outras eleições. Eu sou muito cético quanto a isso. Ainda não encontrei. Mas agora, enfim, depois do que nós descobriu agora sobre a capacidade de usar os dados, eu devo dizer que essa capacidade não é nova, não é? Ela já foi usada por anteriores candidaturas, nomeadamente pelo Obama, que usou praticamente o mesmo tipo de abordagem que usou agora esta, só que na altura aquilo não tinha, digamos, não era ainda, as aplicações usadas não tinham ainda sido, por assim dizer, banidas, não é? Portanto, haverá aqui uma apropriação ilegal de dados. Mas a técnica basicamente é a mesma, mas não é bem isso, fala-se mais na invenção de factos,
E aquilo que é um facto, não é uma invenção, é que a agência para a internet russa, em pouco mais de um ano, passou de 400 funcionários para 1000 funcionários técnicos importantes na operação interna, nesta reeleição, mas também muito olhar para fora. Acha que isso é esta... Eu acho que não são Isso não é apenas decisivo, as mensagens circuladas com o objetivo de influenciar pelo medo segmentos eleitorais. Isso, digamos, é uma operação que admito possa existir em vários níveis. Também existe nos planos internos, portanto, isso deriva os ocidentais muito do sempre que é praticaram isso, não é? a Sim, própria só é apenas um instrumento novo de manipulação. modulação nova um dos instrumento instrumentos. novo, quer dizer, quando a televisão Mas- apareceu, toda a gente dizia que a mas sem televisão dúvida- ia Sim. mudar a política. mas sem Uma forma dúvida- mudou, mas a política continua a ser política. Muda para Mas todos, sem pá. dúvida, hoje aparecem imensos blogs em países ocidentais onde, acoberto de autorias anónimas, facilmente se encontra, não nas primeiras linhas do texto, mas mais para dentro, uma tentativa de dar a interpretação dos factos favorável à Rússia. Que é uma coisa nova. Bem, nós em Diríamos, Portugal antes sempre haveria tivemos- essa sempre posição tivemos- veiculada pelos sempre partidos tive- comunistas Sim, sempre e tivemos, pelos mas segmentos... mesmo é muito curioso que em Portugal continuamos a ter um Partido Comunista que continua a defender a Rússia ao trance. Olha, outro dia tive um debate, Um debate com... em que eu defendia o Putin e o meu contraditor atacava o Putin. Atacava Portanto, mesmo não assim, é tanto assim. por exemplo, na crise ucraniana, na questão da Crimeia, em quase todos esses momentos havia Não, há sempre um ali... tropismo automático de análise que coloca sempre a análise na herança da centralidade da União Soviética. E isso tem uma consequência para a avaliação de todos os casos regionais. Mas depois, Até para a Síria já havia... quando se coloca a questão de saber, mas esta Rússia é essa centralidade não é, soviética, não é. aí há um Não, corte. aí há um corte, Portanto, claro. são duas coisas que não jogam em grande sincronia. Uma é a ideia de que há um centro, que esse centro continua vivo e é quem nos garante a iluminação para interpretar a realidade internacional. Mas depois, o centro Quando se vai ao conteúdo que do está centro, neste já não. momento a Exato. exercer o Exato. centro é Exatamente. um centro renegado. Exatamente. Portanto, é a nostalgia de quem olha para um trono que tem um usurpador. Faz a leitura é os reis no depende exílio. do trono, mas não faz a leitura do titular É os atual. pretendentes pouco, no exílio, que é curioso, sempre uma coisa um bocado patética, não é? Porque há umas coisas, aliás, o Chateaubriand tem isso de uma maneira admirável nas Mémoires d'Outre-Tombe, que é aquela descrição que ele faz exatamente da corte no exílio, dos reis de França, não é? Que ele vai dizer. Porque depois há umas pessoas que criam à volta disso uma espécie de ilusão, como se ainda lá estivesse tudo, e que enfim, sobretudo com a nossa cultura um bocadinho mais objetiva e mais moderna, é um bocado patético, não é? Portanto, é isso. É viver... Agora, eu, do ponto de vista ideológico, quer dizer, a Rússia atual, a Putin, que é nacionalista, que é religiosa, que é muito conservadora nas questões dos costumes, quer dizer, não tem nada a ver com uma ideologia de comunista, coisa, naquilo que ela é, ou devia ser, pelo menos. Exceto num ponto. Continua a ser um Estado, digamos, apesar de ter... É não ser o anti. Digamos, tem uns oligarcas, mas os oligarcas, a economia continua a ser uma economia dirigida pelo Estado. Desse ponto de vista, tem uns Sim, oligarcas, mas já tem não uns tem nada oligarcas, a ver, mas já não tem nada a ver mas não tem a ver nada com o sistema de Sim, distribuição, socialista, isso não tem nada a ver com isso. distribuição, Pelo contrário, se há países onde há desigualdade, se há cidade onde nós vamos e verificamos cá Sim. dois mundos diferentes, é Moscovo sim, ou sim. São Petersburgo. Sim. E a União Soviética depois tinha uma coisa também que é importante, quer dizer, a União Soviética, embora depois acabasse por ter, e isso vinha um bocado do Stalin, acabasse por ser muito influenciada pelo próprio nacionalismo russo e, portanto, se defendesse muito um bocadinho nisso, quer dizer, objetivamente e oficialmente, ideologicamente e doutrinariamente, continuava a defender um internacionalismo, enfim, e valores comunistas, chamemos assim. Sim. E agora não,
Putin é as coisas, e a Igreja Ortodoxa, e até as figuras, até o facto, por exemplo, do Putin, o quadro que ele tem de referência na antecâmara dele é o czar Nicolau I, que é difícil ver um autocrata mais reacionário, mais religioso, mais russo, não é? Portanto, eu acho que tudo isso mudou, não é? E depois então o Putin tem discursos imensos a dizer que o Ocidente, aquelas coisas que também se ouvem, por exemplo, no Roger Scruton, é que o Ocidente traiu os valores cristãos, etc. Portanto, é uma linguagem que nós não veríamos em nenhum... Colocá-lo no plano do Roger Scruton, parece que Não, mas estou a ver. Quer dizer, o Roger Scruton diz que a Europa, Bruxelas, que traiçoa também os valores europeus, que no fundo a primeira coisa é os valores cristãos. E, portanto, são coisas, de certo modo, numa linha conservadora ou reacionária, o que se quiser chamar, que não são de maneira nenhuma compatíveis com aquilo que era, apesar de tudo, a ideologia da esquerda e da esquerda comunista, sobretudo, neste caso, que é da que estamos a falar. E isso acho que aí está muito distante. Não é? E aí, portanto, muitas forças de direita conservadora, nacional, já não digo da populista, que é essa com certeza que se reconhece muito aí, mas mesmo de coisa conservadora e religiosa, fazem a referência por causa disso. Aliás, é isso o que está por detrás, desde sempre, do tropismo constante de Trump para fazer uma aliança com Putin. Pois. E para ter o encontro ele tem uma atração que sela. por Putin. Sim, Claro. sim, Claro. porque é também um líder forte, porque Também é um líder forte, consolida a minha exatamente. imagem como líder forte, Exatamente. ter uma aliança com o outro líder forte. Mas nisso também depois há outra característica que penso muito própria do Trump, que é ele acha que as coisas se resolvem com uma conversa, uma negociação, portanto, olhos nos olhos, como ele acha que fez durante, com os negócios. Mas negócios antigos. Os negócios antigos, como ele acha que fez assim. durante a sua vida, e, portanto, pelo mesmo motivo, ele também vai se encontrar com o líder da Coreia do Norte. Olha que não deve ser fácil ter sobrevivido no imobiliário de Nova Iorque e New Jersey. Claro. Portanto, essa escola é uma escola da vida. E transferida para a política tem muito essa noção de que isto é um brokerage que se vai fazer aqui com muita declaração violenta, mas depois vamos chegar a um acordo que vai selar aqui um deal forever. Mas na Europa, aliás, na Europa dos anos 30, e até também é interessante acho que esta comparação. Estamos a comparar demasiadas vezes os tempos de hoje com os tempos dos anos 30. Mas com razão. Para bem e para mal, com razão. Há uma coisa muito interessante, que é essa ideia, por exemplo, das cimeiras, que as cimeiras resolviam coisas, que os líderes se encontravam e resolviam-se coisas. Aliás, às vezes, Munique, por exemplo, no fundo é típica a ideia. Isso é uma ilusão, uma ideia. Mas é típica os líderes olhavam para aquilo com ideias mudar, diferentes. não é? Mas cada um acha que pelo seu poder de persuasão, ou de convencimento, ou de argumentação, ou até de pressão, que vai conseguir exatamente mudar as coisas. Portanto, esses fenómenos são da natureza humana, não tem nada a ver com o resto. Não. E esta relação com, digamos, a forma como o Trump olha para Putin enfraquece os Estados Unidos? Os Estados Unidos, menos presentes na Europa, menos presentes no Médio Oriente, dão espaço a Trump, dão espaço a Putin? O espaço tem dado. E tem dado, sobretudo, espaço à China. Sim, Mas a ideia de um entendimento Trump-Putin, da parte dos dois, encobre em ambos um grande receio da China. E estarem a agir com receio da China. E estarem a agir para disputar a relação com a China. Por outro caminho. Pois. Mas é uma triangulação muitíssimo interessante. Agora, Trump para um outro tema que é Trump tem o fascínio da Rússia e o fascínio da relação com Putin e o fascínio da Rússia abrir as oportunidades de investimento que tem na sua economia aos norte-americanos. Bem, hoje terminamos o programa. Para a semana não vamos estar por cá, regressamos dentro de 15 dias.